Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Leonardo descobre que existe uma carta comprometedora contra Mirtes. Salma e Álvaro se dão mal, pois irão descobrir a farsa deles sobre a depressão de Salma. O bebê de Ângela recebe alta. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 2 a 6 de setembro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Geraldo se reúne com Ramon Sandoval, a testemunha a favor de Adela. Ramon conta a Geraldo que quando Fulgêncio estava bêbado, lhe confessou que está apaixonado por Adela e que queria ficar com ela, e para isso tirou a vida do compadre, Gabino. Ele diz que não é a única pessoa que sabe das canalices de Fulgêncio, pois quando ele está bêbado, ele conta tudo de errado que já fez. A doutora Romano diz a Salma e Leonardo que com os exames aponta que tudo está bem com a bebê. Salma diz que algo está mal com sua bebê e pergunta se a médica fez corretamente os exames. A doutora Romano diz que ela está muito alterada e que precisa se acalmar. Salma acusa Leonardo diante da doutora, dizendo que sua bebê sente o desprezo e a maneira feia que ele as trata. Ela diz que a única coisa que precisa é da atenção e dos cuidados de seu marido e que não fique preocupado com outras pessoas. Salma decide mudar de ginecologista, já que não recebe o apoio da doutora Romano. Ângela diz a Dário que ele mudou bastante e que é uma pessoa totalmente diferente de quando o conheceu. Ela diz que o que ele tem com Clarinha foi a razão por essa mudança de atitude. Ângela percebe como Dário é apaixonado por Clara, pela maneira que ele fala dela. Mais tarde, Ângela visita Adela e diz que seu bebê está melhorando. Adela deseja conhecer o neto e quer enchê-lo de beijos. Ângela diz à mãe que quer retornar para Real do Mar, pois as coisas ali na capital estão muito difíceis. Leonardo chega em casa e Salma finge que estava bebendo. Léo tira a bebida das mãos dela e diz que assim ela faz mal a bebê. Salma, maldita chantagista, diz a Leonardo que ele tem toda a culpa, mas ele diz que está trabalhando, pois tem obrigações. Salma diz que se fosse Ângela, ele daria um jeito de estar com ela. Ela começa a chorar e diz que sozinha não pode e faz todo um drama. Leonardo pede que ela se acalme e a abraça. Samantha e Mirtes explicam para Jerônimo sobre a testemunha que quer declarar a favor de Adela. As duas pilantras mandam Jerônimo subornar a testemunha para silenciá-lo e, se for necessário, até mesmo ameaçá-lo. Álvaro acorda e percebe que Samantha abusou dele. Ele ainda está muito tonto e percebe que ela lhe deixou trancado no quarto. Geraldo diz a Ângela que conversou com o secretário da saúde para falarem sobre a clínica de Real do Mar. Ângela fica muito entusiasmada e agradece Geraldo. Garcia confirma para Leonardo que Sandro realmente foi assassinado. Álvaro consegue sair do quarto. Ele liga para Samantha e ela diz que aquilo não ficará assim. Sebastião vai atrás de Álvaro e conta que Clara vai se casar com Dário e ele pode impedir isso. No registro civil, o juiz pergunta se Clara aceita se casar com Dário e ela responde que sim. Porém, Dário não aceita se casar com ela e diz que não pode fazer isso. Samantha vai atrás de Ângela, lhe dá uma bofetada e diz que por culpa dela, Álvaro lhe pediu o divórcio. Júlio procura Leonardo e mesmo chateado, ele o recebe. Júlio mostra a gravação de Mirtes para Léo, onde ela revela que eles são pai e filho. Leonardo fica completamente perplexo. Porém, ele renega Júlio como pai e diz que seu único pai é Sandro Santilana. Ambos decidem fazer um teste de DNA. Clara pergunta a Dário por que ele não quer se casar com ela. Dário diz que a ama mais do que sua vida, porém não pode fazer isso e pede perdão. Clara sofre muito. Ângela devolve o tapa em Samantha e as duas brigam. Nélida as separa e Samantha diz que o maldito bastardo dela veio só para separá-la de Álvaro. Ângela diz que ela e Álvaro são os únicos culpados por essa separação. Ela diz que ela está muito mal e precisa de ajuda. Clara diz a Dário que ele a machucou da pior maneira, e ele diz que não era essa sua intenção. Ela diz que se ele não queria se casar com ela, então por que armou aquele show? Dário diz que queria se casar com ela, porém no momento não conseguiu dizer sim. Clara diz que ele conseguiu feri-la mais do que Álvaro com suas mentiras. Ela diz que ele é um maldito mentiroso, mas Dário diz que fez tudo aquilo por um ato de amor. Clara diz que ele fez isso pois segue sendo o mesmo desgraçado de sempre. Dário diz que às vezes amor é renunciar e não poderia condenar sua juventude.
Ele diz que estava roubando as etapas da vida dela e que deseja que ela seja feliz com alguém de sua idade. Álvaro e Sebastião ficam contentes por Clara não ter se casado com Dário. Anoitece. Álvaro vai à casa de Ângela e ela vê o machucado na testa dele. Ele conta que Samantha o atacou com uma garrafa de vidro e que o drogou. Álvaro diz que a situação está complicada. Samantha está louca. Seu filho está debatendo entre a vida e a morte e que Clara está trancada no quarto sem querer falar com ele e que seu melhor amigo lhe traiu. Ângela cuida do ferimento de Álvaro e conta que Samantha lhe bateu por ele ter pedido divórcio a ela. Leonardo enfrenta Mirtes e mostra a gravação que Júlio lhe mostrou. Ele reclama pela mãe ter mentido durante anos e ter enganado a todos. Leonardo diz que seu pai morreu sem saber que criou o filho de outro e que ela enganou um homem para não saber que era seu pai. Mirtes diz que fez o que fez por ele, mas Leonardo diz que ela abandonou um homem por outro, que era rico. Léo exige saber do que se trata a tal carta que Samantha tem sobre ela. Mirtes diz que nisso é melhor ele não se meter. Leonardo acredita que na carta tenha algo a ver com a morte de Sandro e questiona o que ela tem a ver com Aníbal Treviño. Mirtes diz que Aníbal era seu amigo, mas não sabia que ele traficava pessoas. Leonardo diz que sabe que ela visitou Aníbal na cadeia. Mirtes, hipócrita, jura para ele que seria incapaz de fazer mal a alguém. Dário e Ângela estão conversando quando Álvaro chega furioso, acusando Dário de ter feito mal para sua filha. Ângela diz a Álvaro que ele deveria escutar Dário antes de fazer algo que possa se arrepender. Álvaro aceita conversar com Dário e diz que ele iludiu Clarinha e deixou ela plantada. Dário diz que se não casou com ela foi por amá-la, porque entendeu que iria condená-la se casando com ele. Álvaro não acredita nele e diz que ele só brincou com ela. Félix ameaça Luz por mensagens. Leonardo diz a Ângela que está abalado, pois tem um monstro de mãe. Ele conta que seu verdadeiro pai é o Júlio e que se preocupa com a relação de Mirtes com a morte de seu pai Sandro, ou até mesmo do inspetor Benjamin. Ângela fica chocada ao saber que Benjamin morreu, e Léo conta que Garcia lhe informou. Leonardo diz que vai descobrir quem tirou a vida de seu pai. Ângela conforta Léo. No dia seguinte, Ângela e Geraldo se reúnem com o secretário de saúde do estado para conversar sobre a abertura da clínica em Real do Mar. Ângela apresenta seu projeto para o secretário. Leonardo vai atrás de Samantha e exige ver a carta que ela tem sobre sua mãe. Samantha diz que não sabe o que ele está falando, mas Leonardo ameaça apresentar à justiça a gravação que Júlio tem. Samantha diz que ele pode apresentar essa gravação para quem quiser, pois quem sairá perdendo é a mãe dele. Leonardo diz a Samantha que aquilo só está começando para ela. O secretário de saúde diz a Ângela que o governo poderá arcar com 50% dos gastos para a construção da clínica, mas que o restante ela terá que arcar. Ele diz que ela precisa desse dinheiro e que venha de uma instituição de maneira formal. Álvaro diz a Samantha que graças a ela tem uma fissura no crânio e um cérebro inflamado. Ele diz que é melhor ela garantir que não ficará grávida, pois faria o que fosse para comprovar que aquele filho não é seu. Samantha diz que isso não é nada comparado com o que pode fazer se ele se divorciar dele. Mirtes diz a Flávia que quer ver Júlio e que disseram para ela que ele estava ali em sua sala. Flávia diz que ele estava ali, saiu para pegar uns exames, mas garante que aquele lugar não é como o que ela estava acostumada a trabalhar. Ela diz que Júlio já lhe contou como eles se conheceram e que Sandro foi um cavalheiro, pois nunca lhe disse de onde tirou ela. Mirtes diz que se ela seguir dizendo isso, vai arrancar os olhos dela. Flávia diz a Mirtes que ela dava ares de grandeza, de senhora, mas não é mais do que uma prostituta que cobrava e segue cobrando por noites. Mirtes tenta agredir Flávia, mas Júlio chega ali e a defende. Furiosa, a Drácula reclama com Júlio por andar falando de seu passado, e ele diz que ela ocultou que Leonardo era seu filho. Júlio diz a Mirtes que aquilo é somente o início de sua vingança, mas ela garante que ele vai pagar caro. Flávia está chocada ao saber que Leonardo é filho de Júlio. Álvaro diz a Ângela que muito em breve todos os sonhos dela irão se realizar. Ângela diz que foi muito bem com o secretário de saúde, mas precisa de fundos para a construção da clínica. Álvaro garante que ela irá conseguir, pois ela não se rende. Mirtes pede a Geraldo que não dê ouvidos para o que as pessoas dizem sobre ela, pois ele sabe que ela é uma boa pessoa. Ela convida ele para jantar, mas Geraldo recusa o convite.
Clara diz a Sebastião que vai viver na casa alugada de Cândida, pois não vai seguir vivendo na mansão Vega. Sebastião pede que ela não tome decisões precipitadas, e Clara o acusa de ter sido um fofoqueiro com Álvaro. Sebastião diz que se fez isso é porque gosta dela e não queria que Dário a machucasse. Clara diz que ele é um traidor e não quer ele perto dela. Ed encontra Estrela, mas ela está mal. Salma diz a Mirtes que Ângela precisa de dinheiro para construir a maldita clínica em seu povoado. Mirtes diz que Geraldo está disposto a tudo para ajudar Ângela e decidiu abrir uma nova fundação para obter os fundos bancários. Ela diz que podem usar essa fundação para arruinar Ângela e Salma está disposta a ajudar a sogra. Álvaro decide processar Samantha por tê-lo atacado. Nestor diz que se ele provar a violência de Samantha nos tribunais, ele pode até ganhar dinheiro. Leonardo diz a Luz e a Abel que Pablo está com insuficiência renal e que sua vida está em perigo. Ele diz que Pablo precisa de um transplante, caso contrário, irá morrer. Salma vai atrás de Ângela e oferece 20 milhões para ela para construir sua clínica e ir embora para sempre. Ângela diz a Salma que ela é uma louca e que não vai construir sua clínica com dinheiro sujo. Ela diz que está tentando comprar o amor de Leonardo e não aceita a proposta dela. Nestor mostra para Álvaro o processo contra Samantha e que ela pode até ser presa. Álvaro diz que é isso mesmo que aquela louca merece, ficar atrás das grades. Enquanto isso, Samantha se adianta com seu advogado e manda ele fazer a execução do seu contrato matrimonial. Ela prepara atacar o marido legalmente para que ele não se divorcie dela. Salma diz a Álvaro que já chegou seus resultados sobre a depressão e que o médico falsificou o resultado. Álvaro comemora e foi ele quem pagou o médico para que falsificasse os exames de Salma, para que Leonardo acredite que ela tem depressão. Salma conta ao cúmplice que ofereceu 20 milhões para Ângela deixar a cidade, mas ela não aceitou. Leonardo conta a Garcia sobre a carta que Samantha Vega tem em seu poder sobre sua mãe. Garcia pensa em conseguir uma ordem de apreensão na mansão Vega para tentar encontrar a carta. Ed levou Estrela ao hospital e ela está hospitalizada. Álvaro aconselha que Ângela aceite o dinheiro de Salma para construir a clínica. Ângela diz a Álvaro que parece que ele segue sendo amiguinho de Salma e não vai aceitar o dinheiro daquela cretina. Álvaro, ordinário, diz que ela é egoísta, pois não se dá conta que com aquele dinheiro poderá salvar a vida de várias pessoas. Baldomero avisa Félix que Jerônimo Vidal quer falar com ele. Jerônimo chega ali e ele e Félix são amigos de longa data. Ele comenta com um amigo que trabalha para Samantha Vega e que é amante dela. Jerônimo diz a Félix que Samantha é capaz de fazer coisas que ninguém imagina e tem um lado obscuro. Ele diz que está ali, pois Samantha lhe pediu algo que não se atreve a fazer, e por isso está ali, pois sabe que ele sim é capaz. Jerônimo pede a Félix que desapareça uma pessoa. No dia seguinte, Salma continua chantageando Leonardo com sua suposta depressão e arma a maior cena no hospital. Álvaro diz a Clara que jamais permitirá que ela seja feliz com Dário. Clara diz a Álvaro que ele não imagina o quanto ela o odeia e que é a pior pessoa que já conheceu. Geraldo diz a Ângela que espera que tudo saia bem com o depoimento de Ramon Sandoval. Ele comenta com ela que vai abrir uma nova fundação para obterem os fundos e abrir a clínica em Real do Mar. Ângela fica muito feliz e agradece Geraldo. Salma diz a Mirtes que a queda de Ângela está mais perto e que com a fundação ela vai cavar sua própria cova. Mirtes e Salma planejam envolver Ângela em uma fraude na fundação. Ângela checa alguns arquivos do hospital e vê um documento assinado por Álvaro. Nélida diz que vai investigar aquilo, já que se trata de alguns exames e receitas assinados por Álvaro para Salma. Nélida entra em contato e descobre que Salma fez aqueles exames da depressão de forma externa. Geraldo se comunica com Ramon e diz que está indo ao encontro dele. Na esquina, Félix dá um tiro em Ramon e escapa. Geraldo e Nancy avistam Ramon ferido e tentam ajudá-lo. Com uma ordem do juiz, o inspetor Garcia chega à mansão Vega. Samantha e Mirtes ficam nervosas e Garcia diz que está à procura de uma carta. Nélida conta a Ângela que a esposa do Dr. Santilana está o chantageando com aquele assunto da depressão, pois tudo aquilo é uma invenção dela. Nélida diz que Álvaro falsificou os resultados dos exames e receitas para a Salma. Ângela fica surpresa. Obrigada por Garcia, Samantha abre sua caixa forte, mas a carta não está ali. Ramon passa muito mal.
Nélida procura Leonardo e conta toda a verdade para ele, que Salma está mentindo sobre sua depressão. Leonardo fica nervoso e diz que Ângela sempre teve razão e que Salma tem visto ele como um imbecil desde sempre. Samantha diz a Mirtes que não é nenhuma estúpida e, obviamente, a carta não está em sua casa. Geraldo conta a Ângela que a testemunha que iria declarar a favor de Adela levou um tiro e está internado ali no hospital. Ângela fica triste, se revolta e diz que Ramon levou esse tiro por ordens da única pessoa que quer ver sua mãe na cadeia. Geraldo diz que essa pessoa é Samantha e lamenta muito por até onde a filha está sendo capaz de chegar. Nancy diz que tentará convencer o juiz para que colha um depoimento de Ramon Sandoval ali no hospital. Geraldo decide aumentar a segurança de Ramon e deixar guardas em seu quarto ali no hospital. Leonardo vai até o escritório de Álvaro. Diz que aquela é a última vez que ele faz aquilo, pois sabe que ele foi cúmplice para falsificar os resultados dos exames de Salma. Léo diz que aquilo é um crime. Álvaro tenta negar, mas por fim aceita que falsificou os exames e manda ele ir para longe com Salma e deixá-lo em paz com Ângela. Leonardo diz que ele é um maldito e lhe dá um soco na cara. Álvaro diz que é melhor entender que perdeu, pois ele está com Salma grávida, enquanto ele tem um filho com Ângela. Leonardo jura a Álvaro que aquilo não ficará assim. Já em casa, Leonardo chega furioso e joga os exames falsos na mesa, perto de Salma. Ele diz que é um imbecil por ter acreditado na farsa da depressão dela, mas aquilo acabou, pois tudo é mentira. Salma tenta se explicar, mas Leonardo a chama de hipócrita e calculista. Ele diz que lamenta que sua filha terá uma mãe como ela, e que com ela tudo é uma grande mentira. Leonardo diz que aquilo acabou. Irão se separar e ela é a mesma mentirosa de sempre. Salma suplica que Leonardo não se separe dela, mas ele é firme com a cobra loirinha. Agora no hospital, Geraldo fica sabendo da falcatrua de Salma e Álvaro e diz que é uma vergonha ter os dois trabalhando ali no hospital. Ele diz a Álvaro que vai lhe dar o segundo aviso e espera que ele erre de novo para receber o terceiro aviso e poder mandá-lo embora. Geraldo diz a Leonardo que lamenta aquilo. E lamenta mais que a própria esposa dele esteja envolvida naquela fraude. Salma tenta se explicar para Geraldo, mas ele pede que ela tenha um pouco de dignidade, pois só luta de maneira suja e desonesta. Revoltado, Geraldo demite Salma do consórcio Vega. Salma fica transtornada. Dário diz a Clara que não merece ela. Leonardo diz a Ângela que vai se divorciar de Salma e não quer vê-la nunca mais em sua vida. Ângela diz que está ali com ele e sempre estará. Os dois se abraçam. Dário diz a Clara que depois dela não voltará a ser o mesmo de antes, e jura que nunca quis magoá-lo. Clara diz a Dário que não o perdoa, e ele diz que fez tudo aquilo por amor. Salma vai se arrastejando como a cobra que é até o escritório de Samantha, e diz que Leonardo descobriu que sua depressão é mentira, e que o pai dela a despediu. Samantha diz que agora ela está em sua área, e que pode permanecer no hospital. Sebastião vai atrás de Dário e exige que ele deixe Clara em paz. Dário diz que ama Clara e que se a deixou foi porque a ama e se tivesse ficado juntos teria roubado sua juventude. Sebastião diz que acha que errou com ele e que agora está começando a compreendê-lo. Samantha diz a Geraldo que Salma vai ficar no hospital, pois assim ela decidiu. Geraldo diz a Samantha que ela só fica perto das piores pessoas e por isso está como está. Félix diz a Baldomero que estava pensando e acha que vai tirar Jerônimo de cena, pois ele quer ser o braço direito da Samantha Vega. Geraldo visita Adela na prisão e conta que Ramon sofreu um ataque e que afortunadamente não morreu. Adela fica chocada e Geraldo comenta as suspeitas que Samantha esteja envolvida no crime. Jerônimo comenta com Samantha que pediu ajuda para um amigo seu para eliminar Ramon Sandoval. Samantha fica chocada e Jerônimo diz que pediu ajuda de Félix, marido de Luz, que era empregada dela. Samantha fica furiosa e diz a Jerônimo que ele é um animal, pois agora mais pessoas sabem do que ela fez. Jerônimo diz à amante que é melhor ela tratá-lo com respeito, pois é capaz de abrir a boca se ela continuar falando com ele daquele modo. Nélida leva o bebê de Ângela até ela. Ângela segura seu bebê nos braços pela primeira vez e fica emocionada. Álvaro também está ali e Ângela diz: "Finalmente, meu filho, você está com sua mamãe e com seu papai." Dário dá alta para o bebê de Ângela e felicita ela e Álvaro. Leonardo vê Ângela e Álvaro emocionados com o filho.
Sebastião diz a Clara que conversou com Dário e ele realmente a ama, e que se fez o que fez foi justamente pelo amor que sente. Clara não acredita em nada e Sebastião diz que Dário foi muito sincero. Geraldo chora com Adela a decepção profunda que sente por Samantha ser como é. Adela trata de consolar o namorado e Geraldo torce para que ela saia da prisão e que sejam felizes juntos. No hospital, Luz e Pablo se casam e todos ficam felizes. Passa-se semanas. Salma diz a Mirtes que Leonardo não voltou para casa e deposita dinheiro para ela, para os remédios e para a comida. Ela diz que Léo está perto da desgraçada da Ângela e finalmente ela conseguiu tirá-lo dela. Mirtes diz que muito em breve irão separar Ângela e Leonardo com o plano da fundação. Ângela diz a Leonardo que está muito feliz por seu bebê e ele diz que também está. Ângela se sente muito agradecida com Léo e o convida para jantar. Gonzales diz a Samantha que Álvaro já apresentou para o juiz a demanda de divórcio. Nestor diz a Álvaro que Samantha já se adiantou e exigiu a renúncia dele no consórcio Vega, que também perderá suas ações. Exige o pagamento dos gastos que teve com Clarinha e ainda pediu uma indenização milionária. Álvaro fica furioso, pois Samantha quer chantageá-lo. Na casa de Ângela, ela diz a Leonardo que gostaria de ter uma família com ele. Ângela diz que gostaria de ter uma família com ele, com Josué e sua filha. Leonardo e Ângela se beijam com muito amor. Os dois ficam a ponto de fazerem amor, porém Josué chora e atrapalha os dois. Álvaro diz a Nestor que precisa se livrar logo de Samantha e que ela não vai querer negociar com ele. Gonzales sugere a Samantha que tome cautela, pois ela está com vários processos na justiça pelo pai dela e agora por Álvaro. Ele aconselha que ela siga com Álvaro por enquanto, até que resolvam o assunto de Geraldo na justiça. Leonardo diz a Ângela que tem fé que o tempo deles ainda chegará. Ângela diz que enquanto ele seguir casado com Salma, eles não poderão ter nada. Leonardo deseja ir com Ângela para Real do Mar. No dia seguinte, Júlio tenta falar com Leonardo, mas recebe desprezo do filho. Geraldo diz a Samantha que naquele dia será a audiência de Adela e que o caso se encerrará. Ele tira a onda da cara de Tamanco e diz que mais uma vez o plano dela falhou.